Graças a Deus. Que Deus ilumine a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, eu venho aqui hoje a lhe convidar para um propósito de mudança de vida, para transformação. Como assim, pastor? Um propósito de fé, que certamente o nosso Deus, ele vai se manifestar na nossa vida e vai glorificar o nome dele através de cada um de nós. De que maneira, pastor? A Bíblia nos diz de um homem chamado Jacó. Homem este que muitos chamam de trapaceiro, de enganador, mas esquecem do que Deus falou lá no início a Isaac, que o filho mais novo governaria sobre o irmão mais velho. E quem são esses irmãos? São Jacó e Esaú. Jacó era dado como o fracassado, o derrotado, aquele o qual não teria uma vida abençoada. Já Esaú não. Esaú era aquele que todos olhavam e diziam: esse vai dar certo, esse vai arrebentar. Mas nós conhecemos a história. Esaú trouxe decepção e desgosto para dentro de sua casa, para a casa de Isaac. Já Jacó, aquele que ninguém dava nada, após fazer um voto com Deus, após tomar uma decisão em sua vida, tudo mudou, tudo se transformou. E de Jacó vem as 12 tribos de Israel. Em Jacó se cumpriu a palavra dada lá atrás a Abraão, que consequentemente foi transferida a Isaac, e logo após Isaac passa para o seu filho Jacó. E essa mesma bênção está sobre nós. Essa bênção passada de geração em geração e confirmada na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Mas nós iremos manifestar a nossa fé em um ato de confiança, em um ato a qual, da mesma forma a qual Jacó fez, e Deus foi com ele e o honrou, Deus certamente será conosco e nos honrará. A Bíblia diz que Jacó, quando ele vai para Padan-Arã, e ali no meio do caminho, sem força, sem esperança, desanimado, ele para no meio do caminho, pega uma pedra, faz dela o seu travesseiro, e ali ele se deita e dorme. Só que Deus traz a ele um sonho, uma revelação, a qual ele vê uma escada, aonde os anjos sobem e descem com os pedidos, com a oração do povo. E ali Jacó acorda. E ele diz que o Senhor está naquele lugar e ele não sabia. Só que Deus, naquele sonho, diz coisas muito específicas a Jacó. Que coisas são essas, pastor? Dizendo o seguinte, que daria aquelas terras a Jacó e a sua descendência, que faria da descendência de Jacó uma numerosa nação. E por causa de Jacó, todas as famílias da terra seriam benditas. Por causa de quem? De Jacó. Tudo isso no sonho, na revelação, que Deus dera a Jacó. E Jacó desperta daquele sonho e faz um voto com Deus. E Deus, dali em diante, passa a fortalecer a Jacó. Passa a ser com Jacó em cada passo que ele vem dar. Pois como Jacó entendera que o lugar que ele estava era considerado a casa de Deus, a porta dos céus, ele fez o voto. E ali, naquela caminhada da fé, Deus foi com Jacó em cada passo que ele viera a dar. E com isso, o nome de Deus foi engrandecido através de Jacó. Só que na caminhada houve luta, houve batalha, houve guerra. Mas em tudo Jacó vencera, porque Deus era com ele. Talvez hoje você está cansado, você está fadigado, você está sem esperança. A sua vontade é de desistir, é de parar.
Mas Deus não colocou esse propósito no nosso coração em vão. Deus não permitiu esta palavra chegar até o Senhor, a senhora, em vão. Talvez tenha chegado hoje, no dia 1 de fevereiro, como também pode ter chegado posteriormente. Mas independente do momento qual esse vídeo, essa palavra tem chegado até ti. Se você fizer o propósito, confiando, crendo e tendo certeza que Deus é contigo, da mesma forma que Deus vai honrar nós que estaremos dando início hoje, Deus também dará vitória ao Senhor e à Senhora que dará início a esse propósito. Mas o segredo é decidir, obedecer e viver a palavra. Seguir o que for falado e orientado à luz da palavra de Deus. E como Deus honrou a Jacó, Deus vai honrar cada um de nós. Mas para que você entenda, olha o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 28, no versículo 18. Olha que forte o que está escrito na palavra de Deus. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Muito bem, veja o que você acabou de ler. Jacó, após acordar daquele sono e ter tido aquele sonho, ele pega a pedra que ele fez como travesseiro e fez dela uma coluna. O que isso quer dizer? Jacó fez daquela pedra o altar. E ele pegou tudo que ele tinha, que era um pouco de azeite, e derramou sobre aquela pedra, fazendo um voto com Deus. Falando que se Deus guardasse ele, livrasse ele e desse a ele o alimento, ele faria de Deus o seu Senhor e seria fiel a Deus em tudo em que Deus viera abençoá-lo. Ele fez um voto, ele fez um compromisso com Deus. E o Senhor e a Senhora conhecem o final dessa história. Deus o honrou. Deus cumpriu o que falou. Porque no Gênesis 28, versículo 15, Deus diz a Jacó que seria com ele e não o desampararia. E Jacó voltaria para aquela terra. E Deus cumpriria tudo quanto Deus tinha falara naquele sonho. E por isso Jacó fez o voto. Porque Jacó, ele conhecia o Deus que estava sendo apresentado a ele naquele momento. Pois ele sabia que Deus honrou o seu avô Abraão, honrou o seu pai Isaac, e não seria diferente com ele. Ainda mais porque a bênção abraâmica estava sobre ele. E essa bênção abraâmica, ela está sobre mim, ela está sobre você. A bênção abraâmica está sobre nós, pois a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. E se nós somos filhos de Abraão, a bênção dele está sobre nós. Mas talvez o que tem faltado em cada um de nós é uma posição, é tomarmos uma decisão em nossas vidas. E é por isso que eu lhe convido, durante o mês inteiro de fevereiro, a estar orando junto comigo, a estarmos alinhando a nossa vida para com Deus, apresentando a Deus todos os dias a nossa vida, a nossa batalha, os nossos projetos, a nossa família, a nossa vida ao Senhor, e pedindo a Ele que o mesmo nos venha abençoar, venha ser conosco como foi com Jacó, e que o nosso Deus, ele venha nos dar força para que nós venhamos ir até o fim e não venhamos desistir e muito menos falhar. Mas para que isso se suceda, devemos nós tomarmos uma decisão. Aqui em minhas mãos se encontra um azeite, no qual eu quero colocar o seu nome aqui dentro. Nós lemos que Jacó, ele derramou azeite sobre a pedra. Aqui na nossa igreja, em Santa Teresa, como também Santo Antônio do Canaã, o povo que está conosco, as ovelhas as quais Deus confiou em minhas mãos, estarão derramando azeite sobre a pedra.
Eles farão um voto aqui na igreja. Mas você que tem acompanhado essa oração, essa palavra, você vai nos enviar o seu nome. E eu estarei colocando o seu nome dentro desse azeite. E durante 28 dias nós estaremos orando incessantemente para que Deus venha honrar a nossa fé, para que Deus venha ser conosco, como ele foi com Jacó. Mas para que isso venha se suceder, devemos nós tomarmos uma posição e pegarmos o nosso azeite, a nossa vida, e derramar sobre o altar do nosso Deus. Não é só orar conosco aqui, não, mas é estar também na casa de Deus, vivendo a palavra do Senhor. E Deus certamente honrará a nossa fé. Amém, gente? Graças a Deus. Eu gostaria de, nesse momento, orar contigo, apresentar esse propósito a Deus. E não só apresentar a Deus, mas consagrar o nosso mês de fevereiro a Deus. É um mês curto, é o menor mês do ano, mas será o mês mais abençoado até hoje em nossas vidas. Pois todos os planos e projetos do inimigo contra a nossa vida serão frustrados e o nome do nosso Deus será glorificado. Você vai nos enviar o seu nome. Nós vamos colocar aqui dentro. E Deus vai nos honrar. Amém, gente? Então vamos orar. Vamos unir a nossa fé neste momento, em nome de Jesus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e poderoso Pai. Santo e poderoso é o Senhor. Grande é o teu nome, meu Pai. Meu Senhor, o Senhor nos deu a direção, o Senhor nos deu o caminho a ser trilhado. Serão 28 dias, meu Pai, orando. 28 dias, meu Pai, buscando a sua direção, buscando a tua força. Betel, a porta dos céus, mas também é onde o fraco se faz forte. Pois Jacó, meu Pai, sem forças, sem esperança, desgostoso com a vida, em Betel fez o voto com o Senhor. E o Senhor o fortaleceu e o guiou, meu Pai, nessa viagem, nessa caminhada. E aquilo que o Senhor falara se cumpriu. E passado o tempo, meu Pai, tudo dando certo na vida de Jacó, o Senhor diz: Jacó, volte a Betel, faz ali o meu altar e derrama ali o azeite, pois eu sou Deus que te ouvi em angústia. E Jacó obedeceu por sinal de gratidão. Meu Pai, 28 dias, meu Pai, não é muito. Pelo contrário, é até pouco, diante da sua grandeza, diante do seu poder. Mas que nesses dias de fé, meu Pai, nessa caminhada até Betel, a nossa vida venha a ser transformada. A nossa vida seja, meu Pai, regada pelo teu poder, pelas águas que jorram, meu Pai, do trono do Senhor. E, meu Senhor, cada nome colocado nesse azeite seja alcançado e tocado pelo teu poder. Que o aflito, o angustiado, o conturbado em sua alma, em seu espírito, seja alcançado pelo seu poder e venha ter a sua vida transformada. Que aqueles que se encontram, meu Pai, com a família destruída e em ruínas, venham ser tocados pelo teu Espírito e venham ter suas famílias restauradas, venham ter suas famílias edificadas na tua palavra. Que o miserável venha prosperar, que o falido venha sair dessa situação de vergonha, que essa pessoa, meu Pai, que tem vivido em situação de miséria, venha crescer e prosperar na tua presença. Porque o Senhor abençoou Jacó em todos os âmbitos, então abençoa o seu povo. Que esse mês de fevereiro seja um divisor de águas na vida de cada um destes que decidiu fazer esse voto conosco. Meu Pai, que o diabo seja vencido, derrotado e envergonhado.
E aonde houver um mal, ele tem ouvido a minha voz. Que não seja a minha voz, meu Deus, mas seja a tua voz. E aonde houver um mal, ele seja vencido, derrotado e expelido dessa vida agora. Que os enfermos sejam curados. Que aqueles que estavam sendo, meu Pai, afligidos por uma seta do inimigo, seja livre e liberta agora. Pois nós profetizamos e determinamos vitória, libertação e transformação sobre a vida de todos. Em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, estenda as mãos em direção ao azeite e faz essa oração comigo. Meu Deus, eu firmo o meu propósito contigo, pois tenho certeza que como o Senhor abençoou a Jacó, o Senhor abençoará, já tem abençoado a minha vida. Em nome de Jesus, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo. Tenha uma certeza. Deus, ele ouviu a nossa oração. Seja firme no seu propósito e você vai contar o seu testemunho. Irá glorificar o nome de Deus através da transformação na sua vida. Betel, onde o fraco se faz forte. Você vai ser forte em nome de Jesus. Fica com Deus e até amanhã.